Fala galera, nós estamos aqui sempre batendo um papo sobre o Brasil, como a gente pode sair da situação que estamos para uma situação melhor, emprego, renda. E se tem uns cara que é referência nesse debate de desenvolvimento, é o economista Paulo Gala, que está nos dando a honra de estar aqui conosco. Paulo, muito obrigado. Paulo, que lançou recentemente um livro aqui com o André Rocangaia, né? O Brasil, uma economia que não aprende. Então, aproveitando, né, a temática do livro, Paulo, o Brasil é uma economia que não aprende. E não aprende o quê? Bom, obrigado, Fernando. Todo mundo, é um prazer estar aqui para conversar com vocês. O aprendizado do livro é no sentido produtivo, né? Aprender a fazer coisas, né? A produzir bens e serviços sofisticados, né? Que têm alto valor agregado e que, portanto, pagam altos salários, né? Não existe país no mundo que não pague, que seja rico, né? E que pague altos salários, que não seja industrialmente avançado e que, portanto, saiba fazer muitas coisas, né? Podemos pensar em coisas simples, assim, quer dizer, simples de exemplificar é difícil de fazer, né? Por exemplo, satélites, maquinário sofisticado, química, fármacos, né? Que são os produtos mais legais do mundo, smartphone, né? Sim. Então, justamente o que a gente está usando aqui para fazer essa conversa agora, né? São equipamentos sofisticados. E a questão é como os países aprendem a fazer isso, se é que eles aprendem. O Brasil até desaprendeu, porque ele fazia um pouquinho até o final dos 70, dos 80, e depois ele começou a regredir. A gente chama a capacidade de fazer coisas de indústria. O setor industrial é aquele setor que mais tem capacidade de fazer avanço tecnológico, inovação tecnológica e, portanto, despertar o aprendizado na sociedade. Por isso que a gente dá tanta importância à indústria, né? E o Brasil veio se desindustrializando muito já desde o final dos 80, início dos 90, né? E aí, isso que nos preocupa bastante, né, Fernando? Uma grande preocupação. E uma coisa também que tu coloca muito, e é uma coisa que o professor Paulo Gato tem uns cursos, né, que ele vai falando sobre economia, desenvolvimento, e eu tô, né, eu estudo os cursos. E uma coisa que me chama muita atenção é que quando você tem um país industrializado, a indústria começa também a movimentar outros setores da economia, como por exemplo de serviços, e os próprios, tanto os serviços sofisticados, como os mais simples. Cara, tu tem um estudo que tu apresenta que é muito legal, que é a questão da remuneração do barbeiro nos países, que praticamente é o mesmo serviço, né, em todos os países, mas os países que são industrializados têm uma renda maior, o barbeiro ganha muito mais do que se ele estiver no Brasil, né, prestando o mesmo serviço. Exato, isso é uma coisa que sempre me intrigou, né? Desde que eu comecei a estudar economia lá atrás, eu comecei a estudar nos anos 90, né? Eu estudo economia já há quase 30 anos, né? Quase uma desgraça já, né? Tanto tempo estudando economia. Mas isso é uma coisa que me intrigou muito, né? Porque eu observava, né, nos vários países, e tem algumas profissões que são idênticas, né? Que o serviço é exatamente o mesmo. O barbeiro é exatamente o mesmo. Se você cortar cabelo em São Paulo, em Nova York, em Zurique, na Suíça ou em Tóquio, no Japão, não há diferença. É uma tesoura, um cabelo que ele tira, né? Não tem muito o que... Ou se você olhar, por exemplo, uma lanchonete, né? Você vai no McDonald's, né? E eu, às vezes, quando eu viajo pelo mundo, eu sempre fico olhando, pô, você entra no McDonald's nos Estados Unidos, você entra no McDonald's no Brasil, se você fizer um desafio e pegar uma pessoa e colocar uma venda nos olhos dela e colocar ela em 5 McDonald's, um na Tailândia, um em Tóquio, um na Suíça, outro na Alemanha e outro no Brasil, a pessoa não vai saber em qual McDonald's ela está, a não ser pelo cardápio, né? Porque o cardápio vai estar em línguas distintas. Mas o que eu quero dizer com isso? O serviço e o produto é o mesmo, né? Só que quando você olha o salário de um atendente do McDonald's na Suíça, em Zurique, ou em Geneve, ele ganha $5.000 por mês. Quando você olha o salário de um atendente do McDonald's em Nova York, ele ganha também 3, 4, $5.000 por mês. Em Tóquio também. E aí, quando você olha no Brasil, ele ganha $1.000 por mês. Até menos, né? Porque um atendente hoje do McDonald's não ganha R$5.000 no mês, né? R$5.000 daria $1.000. E aí você se pergunta, se eles fazem exatamente a mesma coisa, portanto, eles têm o mesmo conhecimento técnico, eles têm o mesmo capital humano, eles têm a mesma habilidade profissional, como um pode ganhar 5 vezes mais do que o outro, né? Que, aliás, é o que acontece, por exemplo, com os mexicanos que vão para os Estados Unidos, né? O garçom no México, ele ganha $1.000 por mês de salário.
quando ele cruza a fronteira, e muitas vezes de maneira ilegal, ele passa imediatamente a ganhar 3, 4 mil dólares, né? E aí, quando você começa a estudar isso, os economistas estudam muito, você começa a perceber que o que puxa os salários de um país não é esse setor de serviços, onde essas profissões são iguais. São outros setores, especialmente os setores industriais e os setores mais avançados tecnologicamente. Então, quando você olha o caso de uma Suíça, de uma Alemanha, dos Estados Unidos ou do Japão, existem setores que são tão avançados, que têm tanta tecnologia, que pagam salários altíssimos, gigantescos. E daí surge um problema curioso, Fernando, na sociedade. Se não aumentar o salário do garçom, ninguém vai ser garçom nessa sociedade, porque todo mundo vai ser empregado nessa indústria super high-tech. Então, o salário do garçom sobe por escassez de mão de obra, por falta de mão de obra para garçons nesses países, né? E não porque os garçons sejam mais eficientes, tenham estudado mais, tenham mais capital humano, nada disso. Eles são idênticos. O garçom, se você tirar ele do Brasil e colocar ele em Nova York, ele vai fazer exatamente a mesma coisa, só que vai ganhar 5 vezes mais. Por quê? Porque nos Estados Unidos inteiro os salários são 5 vezes maiores. E por quê? Porque o setor industrial americano puxa esses salários para cima, né? Então esse que é o pulo do gato, né? No Brasil, de nada adianta a gente estudar mais, né? Aumentar a nossa produtividade, no limite nem dá, porque vejo que os trabalhadores desses setores que eu falei, eles são absurdamente produtivos. O garçom brasileiro, aliás, eu diria que ele é mais produtivo do que um garçom americano. Ele trabalha muito, trabalha feito um camelo, só que ele ganha 5 vezes menos. Por quê? Porque o valor da mão de obra no Brasil é muito menor, porque no Brasil não existem os setores que pagam altíssimos salários, né? Vocês colocaram o raciocínio. Quando você tem um setor que paga salário muito, muito, muito alto, ele puxa o salário de todo mundo para cima. Por isso que os salários dessas profissões que são idênticas ficam mais elevados, né? Que são profissões que a gente sabe fazer tão bem quanto... A gente sabe cortar cabelo tão bem quanto um suíço, a gente sabe atender o garçom no bar, ou lojista, ou motorista de táxi, ou manicure, ou jardineiro, ou piscineiro. A gente faz tão bem quanto qualquer americano, quanto qualquer japonês, quanto qualquer suíço. Só que eles fazem coisas que a gente não consegue fazer. Eles têm uma indústria de maquinário super sofisticado, de químicos, de fármacos, de indústrias high-tech, e esses setores que puxam os salários para cima. Então é graças a esses setores avançados tecnologicamente que o salário do garçom suíço é elevado, né? E é algo que não existe no Brasil. Como a gente não tem esses setores na escala necessária, né, muitos setores muito avançados tecnologicamente, nossos salários ficam lá embaixo, né? Então é muito mais uma questão que não depende individualmente da pessoa, né? Porque do jeito que se fala na imprensa, parece que o brasileiro não é produtivo, que ele não trabalha, né? Que a culpa do brasileiro que ganha menos é porque ele não é exato. O cara acorda às 5h30 da manhã, fica 2 horas no busão, trabalha feito um camelo, pega 2 horas de busão à noite, chega em casa às 10, aí liga a televisão e aí ele tem que ouvir que ele não é produtivo. Não, o cara fala, porra, meu, direto. Pelo amor de Deus, né? Eu tô trabalhando porque um retardado aqui, não consigo ganhar, entendeu? Não, mas é interessante Então, que a gente percebe que essa questão de industrialização, de desenvolver o país, de fazer setores econômicos mais pujantes, mais complexos, sofisticados, é algo que interessa a sociedade como um todo. É a famosa geração que a gente fala muito, emprego e renda. Isso é a famosa geração de renda. Gera-se renda no país, gera-se renda, gera-se riqueza no país, um país com maior riqueza, com certeza todos os setores acabam se beneficiando, né? Esse é o ponto todo. Então, desenvolvimento não é um papo só para... Não, estamos falando de uma coisa que não é para mim, que eu tenho sou ambulante, sou camelô. Não tem a ver com você, por incrível que pareça. Claro, todo mundo. E o camelô aqui é proibido na Suíça, mas o camelô que tem lá, clandestino, e tem em aeroporto, você vê, assim, às vezes você passa, né, vem polícia, os caras se escondem. Mas quanto você acha que ganha o camelô lá? É 5 mil dólares por mês, entendeu? É uma coisa. Porque a mão de obra é cara, né? O trabalho é muito valorizado. Por que ele é muito valorizado? Porque ele é empregado de maneira muito rentável e muito produtiva por essas empresas, né? E uma coisa que tu coloca nos seus cursos é que um dos segredos de um país desenvolver é justamente uma diversidade na pauta de produção do país, né? Um país não apenas se limitar a plantar e vender a soja, mas desenvolver uma indústria, né, que faça o maquinário, a colheitadeira, que vai tirar soja, ou vai agregar benefício àquela soja, né, um valor agregado. Por exemplo, café.
O país não é só plantar café e colher café, é produzir o maquinário que vai colher, é produzir o maquinário que vai produzir a cápsula de café. Aí quando você produz a Exatamente. cápsula de café, você produz Tem um a exemplo. empresa. Né? Exatamente. Aí tem um o exemplo marketing por trás daquilo, que é o serviço Perfeito. sofisticado. É uma cadeia que tu vai Perfeito. formando. A gente fez, por exemplo, você pega a Nespresso, né? Ela fez uma fábrica recentemente numa cidade, acho que o nome da cidade acho que é Schwerin, na Alemanha. Uma super fábrica, eles gastaram, sei lá, mais de 100 milhões de dólares. E é uma fábrica que recebe o café do mundo inteiro, do Brasil inclusive, e aí eles fazem a cápsula nessa fábrica. Quanto é o salário de um alemão que trabalha nessa fábrica fazendo essa cápsula? É qualquer coisa como 6, 7, 8 mil dólares por mês. Porque ele está pegando o café do mundo todo, está colocando numa cápsula que será vendida no Brasil, a cápsula, por quanto? Por talvez $1, $2. Sim. Eu fiz a conta. O preço do quilo do café ele sai a R$7, saía a R$7 do Brasil. Sim. E ele volta a R$70 o quilo na cápsula. Na cápsula. Multiplica por 10 vezes o valorzinho do pó de café que tem ali, né? Então, essa agregação de valor é fundamental. Ela está pagando os altos salários do café são pagos na Suíça e na Alemanha. Aliás, até tem um dado curioso, que se pegar toda a produção de café do Brasil, dá menos do que a venda do Starbucks, que é uma produtora de café americana. Né? A Starbucks vende por ano mais de 25 bilhões de dólares. Só a Starbucks, que é uma empresa americana de vender café, que é mais, uma empresa americana vende por ano mais do que tudo que o Brasil produz de café. Caramba! Todo o café produzido no Brasil. Por quê? Porque justamente a gente produz um negócio que não tem valor agregado, que é o grão. O Brasil ele é o terceiro produtor de café do mundo e o exportador, e sabe qual é o primeiro e o segundo? Suíça e Alemanha, que não plantam um pé de café, porque eles dominam o negócio do café. Agora, isso daí, assim, a economia funciona assim, né? A Nestlé, ela domina esse mercado. Por quê? Porque ela investiu, ela tem a marca, etc, etc. Então, não é simples para uma empresa brasileira bater a Nestlé, bater uma alemã, bater uma suíça no ramo de café, por exemplo, né? Porque os mercados estão estruturados dessa maneira, né, Fernando? Então, é o jogo capitalista, né? A guerra capitalista. Aí né? entra o Estado. Exato. Aí é uma guerra muito assimétrica, né? Eu costumo brincar que é uma luta de um peso-pena com o Mike Tyson, né? As economias emergentes, elas são muito frágeis perto das economias desenvolvidas e desses gigantes mundiais. Então, é o equivalente a você colocar o peso-pena no ringue e mandar ele bater o Mike Tyson. Pode até acontecer, mas vai ser um caso em 1000, né? Porque a diferença, né, de habilidade e de força bruta é muito grande. E só quem pode corrigir isso um pouco é o Estado. É o que a gente vê, por exemplo, que se fez na China, que se fez na Coreia, que se fez em Taiwan. Então o Estado ele meio que ele usa anabolizantes para pegar aquele boxeador e transformar ele num peso pesado. E aí dá subsídio, dá tarifa, faz compras governamentais. Só que ele faz isso, é um treinamento condicionado à vitória, né? Não adianta também você ficar investindo no cara e ele não dá para nada, né? Ele precisa ficar forte e bater o Mike Tyson, né? Então, quando a gente olha os países emergentes, não há luta que você possa vencer sem a ajuda do Estado, né? A verdade é essa. O que não quer dizer que se o Estado te ajudar, você vai vencer. Né, que são coisas distintas. É uma né? ajuda, não é garantia de nada. Mas Exato. O professor está falando, pessoal, eu adoro as analogias do professor Paulo Gala, muito boas. Que, por exemplo, vamos dizer, você tem um setor público que o pessoal toma café. Em vez de ele comprar a máquina da Nespresso, ele faz uma compra, acho que é Três Corações, é brasileira. Aliás, a Três Corações é um caso fantástico, que eles estão se expandindo muito. Não, muito. Mas o pessoal entender, aí compra Três Corações, que é uma marca brasileira. Então, é um contrato que é um baita dinheiro para Três Corações que consegue ampliar o seu negócio. Aí vai comprar cápsula, não vai comprar cápsula de alumínio da Nespresso que veio lá da Suíça, da Nestlé. Vai comprar uma cápsula do produtor do interior de Minas Gerais, ou então aqui mesmo do Rio. É isso que faz essas malandragens. As pessoas acham que é tudo muito livre comércio, que pessoas competem em igualdade, nada disso. Isso foi feito em todos os países que se desenvolveram a nível industrial. É claro que o governo, ao fazer isso, ele está dando um benefício para o produtor nacional, mas ele tem que exigir uma contrapartida, que é o quê? Gerar emprego, gerar bons empregos. Se sofisticar tecnologicamente, ele vai ter que investir na empresa dele. Não vai poder tirar o parque industrial do Brasil. Exatamente, vai ter que colocar mais máquinas, ele vai ter que tentar vender no mundo. Porque se ele vender no mundo, ele vai gerar escala e empregar mais brasileiros para produzirem cápsulas de café no Brasil para vender para o mundo. Porque o empresário ele também é meio preguiçoso, então o governo também tem que dar uma apertada nele. Fala, amigão,
eu vou usar o orçamento público para te ajudar e vou comprar de você. As compras do governo, por exemplo. Só que você vai ter que me dar como contrapartida muito emprego e você vai ter que vender no mundo para ampliar a sua capacidade produtiva e o seu domínio tecnológico, né? Então, na Ásia se fez muito disso, né, com sucesso. Que é você dar um benefício, mas exigir uma contrapartida, né? Sim, sim, sim. Eu lembrei que eu acho que eu li em algum blog seu a questão do Japão e como os países em volta adotaram o modelo do Japão. E estava vendo a questão, foi o que, gente, que foi ação, foi alguma de eletroeletrônico. A Toyota, Toyota, que os carros da Toyota que eram história, fraquíssimos. Né? Aí o pessoal zombava dos carros da Toyota e o Japão insistiu, o governo ajudando. E hoje a Toyota é a Toyota. A Toyota, primeiro ela só existe porque o governo americano ajudou a Toyota na época, depois da Segunda Guerra, na época do avanço comunista ali da China, o governo americano queria ter um domínio importante na região do Japão e da Coreia do Sul. E ele precisava de armas. Em vez dele pegar o caminhão e construir nos Estados Unidos, ele falou, é melhor eu ajudar uma empresa japonesa que já faz caminhão, que se chama Toyota, né? E aí eu pego e uso o caminhão da Toyota. Então foi o próprio governo americano que deu um pontapé inicial ajudando a Toyota, e depois o governo japonês ficou ajudando a Toyota. Os primeiros carros da Toyota eram um fracasso, eles tentaram vender nos Estados Unidos nos anos 60, eram carros que as pessoas tiravam sarro de tão ridículo que era o carro da Toyota, mas depois ela aprendeu, né? Justamente o Brasil não aprende, o Japão aprendeu, e hoje a Toyota é a maior produtora de carros do mundo, ela faz mais de 10 milhões de carros. Para vocês terem uma ideia, o Brasil no melhor momento produziu 3 milhões de carros no ano. Esse ano está uma catástrofe, a gente não vai produzir nenhum milhão, o Brasil inteiro, todas as montadoras multinacionais. A Toyota sozinha produz mais de 10 milhões por ano, só a Toyota, né? Aí detalhe, a pessoa está falando, de montadoras, mas aqui no Brasil nós temos as montadoras, porque a empresa mesmo não está aqui. Os empregos sofisticados, pesquisa, coisa. Lá na Alemanha, então, é um polo de pesquisa automobilística. E aí, nós falamos do papel do Estado, tanto questão da compra governamental, do subsídio, do investimento, falamos sobre essa questão de como a industrialização, né, favorece todo o Brasil, mas eu acho que um outro ponto que para mim fica claro na sua explanação é que um papel do Estado fundamental é a questão da educação, porque tudo que foi colocado ali depende de desenvolvimento de tecnologias nacionais. Se não tiver uma educação, pesquisa, que eu não entendo porque o Brasil não investe em pesquisa. Não dá para entender. Porque você investir em pesquisa é você ter pessoas capacitadas de criar novas indústrias e novos empregos, justamente sofisticando, agregando valor a produtos que já temos aqui, como foi dito café, como foi dita soja. Qual a dificuldade do Brasil em investir em educação e pesquisa? E não só investir em educação e pesquisa, como direcionar a educação e pesquisa para o setor industrial e para a produção. Isso. A Coreia do Sul tem uma lei muito curiosa lá no início dos anos 2000 que eles chamam de Lei de Educação Industrial. Veja que curioso. A Lei da Educação Industrial foi uma lei que o governo fez para aproximar os institutos de pesquisa, as universidades das empresas coreanas, para forçar que a educação fosse no sentido de produzir coisas melhores, mais sofisticadas, que pagam melhores salários. Então, cabe ao governo, e no Brasil a gente está bem falho nisso, ainda mais agora nem se fala, né? Mas cabe ao governo promover essa integração entre a universidade pública, especialmente a universidade pública e as escolas técnicas, né, das empresas. Tem alguns exemplos de sucesso, por exemplo, a Embraer. A Embraer só existe no Brasil porque o governo decidiu contratar engenheiros americanos e criar o ITA, que é a escola, que até hoje é uma das melhores escolas do Brasil, e o ITA desenvolveu os engenheiros e os técnicos do ITA que desenvolveram toda a aeronáutica brasileira. Não à toa a Embraer saiu de dentro do ITA, né? Mas são casos isolados, né? Na parte também de desenvolvimento tecnológico da indústria de defesa, o governo tem um papel fundamental de contratar inovações tecnológicas via indústria da defesa que depois transborda para o resto da sociedade, né? Os Estados Unidos, para se ter ideia, ele gasta entre 500 bilhões, 600 bilhões de dólares por ano no orçamento de defesa dele, cujo comando está no Pentágono, e disso daí surgem milhares, infinitas inovações tecnológicas que vão parar na iniciativa privada americana. Todos os anos. Então, a iniciativa privada americana ela é abastecida por dinheiro público via Pentágono, via orçamento de defesa, né? Tem até esses exemplos clássicos por exemplo, do smartphone, né? O GPS e a internet vieram de dinheiro público americano. O próprio computador pessoal veio de dinheiro público que os Estados Unidos colocou na IBM, né?
tudo que ele fez dos investimentos da NASA até hoje, o óculos Ray-Ban, o óculos escuro, papinha de bebê, solado de calçado, né? Então, o Estado ele tem um papel gigante no desenvolvimento tecnológico, né? Se olhar a China, por exemplo, toda a tecnologia da 5G, né, que vai virar o padrão, e hoje quem domina é uma empresa chinesa, a Huawei, foi tudo dinheiro público. Eles colocaram bilhões e bilhões do orçamento chinês para desenvolver esse know-how, e hoje a Huawei tem 70% das patentes no mundo sobre tecnologia 5G. Não tem para ninguém, assim, o 5G é dos chineses. E nós, inocentes, achamos que que o nosso problema é o Estado. O Estado é o nosso problema. Enquanto o Estado é liberalismo, é bom para os outros. Para que libera? Para o país pobre, liberalismo é ótimo, porque ele não desenvolve. Mas os ricos estão usando o Estado à vontade. São os bobões aqui que não, cabe Estado, o Estado é um problema. Acaba. Educação, tudo privada, paga particular. Para quê? Gastar dinheiro com pesquisa, universidade balbúrdia. Para quê? O Estado, na verdade, ele é a solução para uma sociedade, ele não é problema. A gente inverteu o raciocínio, né? Porque o Estado é a solução para melhorar a distribuição de renda num sistema desigual, ele é a solução para ajudar as empresas a se desenvolverem tecnologicamente, ele é a solução para tirar a economia de uma grande crise, de uma depressão, né? É claro que o Estado também tem problemas, né? A gente não está com isso querendo ignorar que tem problema de corrupção, pode ter problema de ineficiência, pode ter problema de servidores públicos que, obviamente, só estão defendendo deles e não tem nenhum comprometimento com a coisa pública. Também o Estado tem falhas, né? Os economistas chamam isso de falhas de Estado. E os mercados também têm falha, então a gente precisa ser pragmático, né? A gente não pode ter uma visão dogmática. E o Estado só falha, por isso eu quero só mercado. O Estado nunca falha, por isso eu quero só Estado. Não, você tem que ter uma visão realista, pragmática, né? Ver onde é melhor usar Estado, onde é melhor usar mais mercado e a combinação ótima dessas duas ferramentas, né? Sim. Agora, a gente colocou, né, a questão da educação, questão do Estado fomentando o comprometimento governamental, mas nós temos um outro problema muito sério no Brasil, que eu digo que o Brasil, o pessoal fala que o brasileiro é muito empreendedor. Eu até concordo que existe, né, essa coisa do brasileiro querer empreender. Empreender de verdade, né, gente? Não é a questão do cara que está sobrevivendo, entregando comida, porque ali ele está simplesmente sobrevivendo. Isso não é empreender. Empreender é organizar um negócio, é inovar, é estruturar, criar algo novo, criar uma empresa, criar uma indústria. Mas eu costumo dizer, tudo bem que o brasileiro pode ter uma veia empreendedora, mas nós, na minha visão, não vivemos numa sociedade empreendedora, porque nós não temos as condições corretas para isso. Falamos de educação, falamos de pesquisa. Agora um ponto que eu queria colocar para o professor é a questão do crédito, né? Porque também tem esse grande ponto. Cara, às vezes nós falamos de muita gente que não tem acesso à educação, mas tem pessoas no Brasil que têm acesso à educação, mas não tem acesso ao crédito que possibilita ele investir, a ampliar o seu negócio. Qual a dificuldade de crédito no Brasil? Isso é uma outra questão dramática. O acesso ao crédito é fundamental, Fernando. Ainda bem que você levantou esse ponto. Eu acho que o grande problema do Brasil nessa área é a concentração bancária. A gente criou um sistema financeiro muito concentrado em que 4, 5 bancos têm o mercado inteiro. Não é só no Brasil, é importante dizer que o mundo inteiro está passando por esse problema de forte concentração bancária, né, em que meia dúzia de bancos são donos de mais de 50% do mercado. É que no Brasil a gente realmente chegou no limite, né? Eu diria que o Brasil está entre os sistemas financeiros mais concentrados do mundo, e isso produz um lucro muito alto e taxas de juros muito altas. Veja, por exemplo, que agora mesmo com o juro na mínima histórica, se a gente olhar aqui a Selic, né, que está aí na casa de 2%, né, eu mesmo nunca imaginei que a gente ia ter um juro tão baixo. Quando a gente olha a ponta final para o consumidor, para o empreendedor, para a empresa, o juro continua em 15%, 20%, 30% ao ano. Tanto é que se discute no Congresso até uma lei para botar um cap, né, colocar um teto nessas taxas. Mas o grande drama é a falta de concorrência. A gente tem um sistema que é quase monopolista, muito lucrativo e muito concentrado. Então a única maneira de combater isso é injetar concorrência no sistema financeiro. O Brasil tinha, sei lá, mais de 1.000, 2.000, 3.000 bancos. Hoje ele tem, se você somar no total, não dá 100 bancos, mas você tem não mais do que 7, 8 bancos que concentram quase 90% do sistema. Então precisaria de haver um choque, aí sim um choque de mercado, né, de concorrência, né, para ver se as taxas de juros da ponta final caem. Aí tem um belo exemplo de como a economia se concentra, né? E ao se concentrar, ela tira a oportunidade, né? Uma época a presidenta Dilma tentou fazer isso forçando a mão junto aos bancos públicos, né? Banco do Brasil e Caixa. Eu lembro que a reação contra ela foi violenta
E eu acho, Ah, inclusive, que isso acabou fazendo com que muita gente do setor ficasse com ela resultando no impeachment em uhum. 2015. É, eu acho que essa tática, então a tática apenas dos bancos públicos não funciona. Vai ter que injetar concorrência mesmo, abrir o mercado. Mas como é que se abre esse mercado financeiro para mercado bancário? Eu acho que a gente vinha com uma novidade que é aquelas fintechs, né, que são aquelas pequenas empresas de tecnologia e de crédito que estavam avançando bem. Eu acho que isso que são inovações financeiras mesmo. Hoje em dia é muito mais. Inclusive, se você olhar o lucro dos bancos começou a cair, eles começaram até a sofrer um pouco por conta dessa concorrência, porque com as novas tecnologias, se você tem um smartphone e um registro bancário, você já consegue, e alguma forma de captação, você já consegue emprestar dinheiro. Então, as novas tecnologias favoreceram muito a explosão desses pequenos bancos. Você pega um Nubank da vida, você vê Sim. que tem bancos já que não cobram tarifa, né? Isso é uma novidade. Então, E pegando muita essa. galera jovem também, Paulo. Eu acho que e pegando muita galera É, jovem. Eu acho impressionante como é que a juventude. Hoje eu vejo o pessoal mais novo falar de é, abrir conta bancária. É Nubank. Nubank, é. não é, mas Porque não fala Itaú, Bradesco, eu falo é Nubank, é tarifa impressionante. zero, exato, é concorrência, né? Imagina que um banco te cobra R$ 80 por mês de tarifa para você ter uma conta aberta. Isso é ridículo. Você vai pagar R$ 1.000 por ano só para ter uma conta aberta. Qual é o sentido disso, né? Sim. Então a concorrência tem melhorado. Agora com o Covid acabou atrapalhando, porque essas empresas que estavam nascendo, elas eram ainda muito pequenininhas e, portanto, ainda frágeis, né? As fintechs, tinham mais de 500 no Brasil, alguns falavam em 800, né? Mas é uma força que vai voltar, né? E eu acho que o governo até, não só esse governo, os últimos, tem patrocinado isso e favorecido. Eu acho que é o único caminho que eu vejo para fazer a desconcentração bancária no Brasil. Porque os de fora tentaram vir também e não conseguiram. Até os de fora apanharam, né? Se você vê, o HSBC veio de fora, não Sim, não conseguiu, aguentou. foi vendido para o Bradesco, né? Então, eu só vejo uma concorrência estimulada domesticamente no Brasil a partir dessas novas tecnologias. Eu acho que é o caminho. Sim, sim. Gente, então nós estamos falando de crédito porque já falamos em alguns vídeos anteriores, são, não tão, é que as pessoas, a gente fala de economia, a pessoa logo pensa em algo grande. Não, porque a fábrica vai comprar. Não é isso não, tô falando de coisa, a gente está falando de coisas simples. O exemplo que eu dou, a tia do bolo que começou a vender bolo lá no iFood, que é Claro, um software de fora. Mas ela começou a vender, começou ela a precisa de crescer. crédito. Ela tem que comprar uma batedeira industrial, tem que comprar um forno industrial. Ela precisa de dinheiro para comprar isso. Só que se Claro. hoje ela for lá pegar um empréstimo, ela vai pegar Ah, vai pagar 1.300, quase R$ 1.500 exato. depois. Não existe isso no mundo desenvolvido, não existe isso. O Ah, crédito é muito mais barato. E isso é exato. desestimulante, porque aí você desestimula a tia do bolo a criar uma cozinha, a Um contratar negócio, né? gente e virar uma microindústria, futuramente uma indústria. Claro. Aquele exemplo que tem na novela lá da Maria da Paz, querendo uma fábrica de bolo, isso poderia acontecer mais no Brasil se Claro. tivesse uma estrutura, que não temos. Se você pegar a Casa do Pão de Queijo, né, que faz o pão de queijo, que é famosíssima, ela começou assim, né? Era uma senhorinha fazendo pão de queijo e virou uma empresa gigantesca, né? Exatamente essa história, né? Mas, muito professor, você vê que há potencial no Brasil para crescer? Acho que é o que tu milita, né? Eu acho até que eu fico vendo as suas palestras, os seus companheiros, deve dar uma angústia ver como o Brasil não vai para frente, não anda. É. E quando a gente estuda os que deram certo, né? Porque a gente obviamente estuda a Coreia, estuda a China, estuda a Taiwan, a gente estuda esses países para tentar ver o que eles fizeram que a gente poderia ter feito. Aí a angústia fica ainda maior, porque você vê que eles estão progredindo muito, né? A Coreia do Sul hoje tem 3 vezes a renda per capita brasileira. Nos anos 60, o Brasil tinha 3 vezes a renda per capita coreana, né? A renda deles era 1/3 da nossa. Hoje a nossa é 1/3 da deles. A Coreia é um país rico hoje, com quase 35, 36 mil dólares, com uma classe média pujante. A própria China hoje tem 400 milhões de pessoas na classe média, mais do que a população brasileira inteira. Na classe média, uma pessoa que ganha 5 mil dólares, 4 mil dólares por mês, tem um carro bom, tem um apartamento legal, tem a criança na escola, tem uma vida digna, boa, né? Sim. Então, é exatamente isso que você falou. Eu, Fausto, Wallace Moreira, né, que é o meu amigo grande conhecedor da Coreia do Sul, ou até mesmo o Elias Jabbour, que é um gigante em China, a gente estuda esses países e dá uma angústia tremenda, né? Porque Nossa. a gente vê que eles estão prosperando, progredindo e a gente está se afundando, Sabe né? qual é o meu medo, professor? É de acontecer um salto tecnológico que a gente nem consiga mais acompanhar. Me É. bate Não, mas quando eu vejo eu não queria. a Já 5G, aconteceu, né? Já aconteceu, né? eu fico assim, cara,
vai ser um salto que a gente não vai nem mais conseguir chegar perto. Porque Tá a cada vez mais tecnologia difícil, porque, né? é um crescimento Porque é um jogo exponencial. que ninguém para, tá todo mundo correndo, né? Se você começou a cansar e ficar para trás, o cara lá na frente ele tá correndo mais rápido, então ninguém vai parar para esperar, né? É uma corrida em que todo mundo tá correndo, né? Se você tá com problema, o problema é seu, né? Mas com essa pandemia que foi muito vista a questão do investimento público, né, papel do Estado, você acha que está avançando a discussão sobre desenvolvimento? Eu acompanho você, acompanho o Fausto do canal Revolução Industrial Brasileira, canal que você participa direto. Eu vejo que se comenta muito que está começando a mensagem de voltarmos ao desenvolvimento, está começando a pegar, né? Lá fora tá muito claro isso, né? Qualquer mídia internacional que você lê, de mainstream mesmo, você lê o Financial Times, o New York Times, tudo, né? Você vê que o movimento dos governos dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, da China, todo mundo tá com o Estado na palavra da vez, né? O Estado que está salvando os Estados Unidos da crise, o Estado que está salvando a Europa da crise, o Estado que está salvando o Japão, Coreia e China, né? O Estado imprimindo moeda pelo Banco Central, zerando taxa de juros, fazendo gasto público, aumentando o orçamento. Então, a crise de 2008, que foi aquele estouro da bolha imobiliária americana, já tinha colocado o Estado de volta no banco da frente, vamos dizer assim. E agora, com o Covid, isso virou pleno. O problema é que no Brasil a gente está completamente na contramão dessas ideias no governo, né? Eu diria que talvez na sociedade, nos formadores de opinião, nos economistas brasileiros, e aí a nossa cruzada, né, de todos esses economistas, né, que a gente já falou aqui, a gente, enfim, tentar trazer pelo menos, e é o que a gente faz nesse livro, né, junto com o André, pelo menos mostrar para o pessoal, falar, olha o debate lá fora como tá, quer dizer, não podemos ficar aqui no Brasil tão ultrapassado, né, com ideias tão obsoletas, né, como a gente tem hoje, enquanto que no mundo essa virada já está muito clara, né? A virada liberal acabou no mundo, né? O mundo deixou de ser liberal faz tempo. A crise de 2008 foi um grande golpe, eu diria que o Covid foi o golpe final no liberalismo, né? O mundo recuperou as práticas do Estado. E veja, com isso eu não quero dizer que acabou o mercado, acabou a empresa, nada disso, né? O Estado, ele ajuda as empresas, ele ajuda a iniciativa privada, ele ajuda as pessoas e a economia a ficar mais robusta. Basta você ver a China. A China produziu a maior economia do mundo, o Estado chinês produziu a maior economia do mundo, né? Então, lá fora acho que está muito clara essa virada. Agora no Brasil, especialmente no governo, e alguns economistas ainda da opinião pública ainda vivem 40 anos atrás, né? Eles estão completamente obsoletos. E eu imagino que eles não abram um jornal lá de fora, porque se ele abrir um Wall Street Journal, se ele abrir um New York Times ou um Financial Times, ele vai ficar chocado, né? Ele vai perceber que ele defende ideias de 40 anos atrás, né? Sim. Passa vergonha lá fora, depois não sabe porque não tem um reconhecimento lá fora como deveria ter, questiona. E aqui posam de super intelectuais, né? Super economistas. Exato. Tem uma caixa de Exato. super economia. O Guedes era o super economia, super economista. Eu falei, gente, da onde tiraram que esse cara é super economista? Então, é a situação que estamos vivendo. Professor, muito obrigado por esse papo. Passou rápido. Valeu, cara. Nem passou. Se deixar aqui, eu vou ficar falando, porque eu adoro esse tema. Eu tô aqui aprendendo, gente. Isso aqui é uma oportunidade. O cara que eu acompanho há muito tempo. Professor, muito obrigado por bater esse papo conosco, falando de desenvolvimento. Legal, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pelo seu trabalho, que você continue aí com força, fazendo essas conversas. E prazer aí falar com todo mundo. Estou à disposição. Quando você quiser voltar a falar mais vezes, a gente combina. Opa, demorou. Vou cobrar, hein? Galera, obrigado aí. Você que está acompanhando a gente nas redes Fernando Mendonça, Rede Ciro, Serão Carioca. Tamo junto. Sempre batendo um papo sobre o Brasil. E até a próxima. Valeu.